Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais fascinantes da Bíblia, o chamado de Abraão. Vocês já pararam para pensar como Deus escolhe pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias? A jornada de Abraão é um exemplo perfeito disso. Então peguem sua Bíblia, um café e vamos juntos descobrir o que essa história pode nos ensinar hoje. Vamos começar entendendo o cenário daquela época. Após o episódio da Torre de Babel, a humanidade estava cada vez mais distante de Deus, espalhada e em grande parte mergulhada na idolatria. Imagine um mundo onde adorar vários deuses era o normal. É nesse contexto que encontramos um homem chamado Abrão. Ele vivia em uma cidade chamada Ur dos Caldeus, um grande centro de idolatria, especialmente ao deus da lua. Era um lugar onde a presença do Deus verdadeiro parecia completamente esquecida. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, não desiste da humanidade. Ele decide iniciar um plano grandioso de redenção, um plano para restaurar o relacionamento perdido. E para começar esse plano, ele não escolhe um rei poderoso ou um sacerdote famoso. Ele escolhe Abrão, um homem comum, vindo de uma família idólatra. Isso já nos mostra algo incrível sobre Deus. A escolha dele não é baseada no nosso ambiente, na nossa família ou no nosso passado. A escolha divina vem do seu propósito soberano e da sua graça. Deus vê o potencial que nem nós mesmos enxergamos. É nesse ambiente que Deus faz um chamado direto e pessoal a Abrão. Vamos ler o que diz Gênesis, capítulo 12. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos analisar essa chamada. É um pedido radical. Deus pede que Abrão deixe tudo para trás. Sua terra, que representava sua identidade e cultura. Sua parentela, que era sua rede de apoio social e emocional. E a casa de seu pai, que era sua segurança financeira e seu legado. Em troca, Deus oferece promessas. Ele não dá um mapa com o destino final, não dá um cronograma detalhado. Ele diz apenas: para a terra que eu te mostrarei. O chamado exigia uma confiança cega, uma obediência imediata baseada unicamente na palavra de quem o chamava. E o que Abrão faz? Ele obedece. A Bíblia diz que ele partiu como o Senhor lhe ordenara. Ele pegou sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló, e todos os bens que possuíam, e partiu para a terra de Canaã, sem saber exatamente onde era ou o que encontraria pelo caminho. Essa atitude de Abrão é o primeiro grande pilar da sua jornada. A fé manifestada em obediência. Ele não questionou, não pediu garantias. Ele simplesmente confiou e foi. Quantas vezes nós paralisamos porque não temos todas as respostas? Abrão nos ensina que o primeiro passo da fé é simplesmente obedecer ao chamado de Deus, mesmo sem entender todo o processo. A jornada, no entanto, não foi fácil. Imagine a incerteza, os perigos do deserto, a saudade de casa. Abrão enfrentou a fome, conflitos e longos períodos de espera. A promessa de se tornar uma grande nação parecia cada vez mais distante, especialmente porque Sarai, sua esposa, era estéril, e ambos já estavam em idade avançada. Do ponto de vista humano, a promessa era impossível. Mesmo diante da dúvida e da impossibilidade, Abrão demonstrava sua fé de uma forma muito prática. Por onde ele passava, ele construía altares ao Senhor. O altar era um lugar de adoração, de comunhão e de lembrança da promessa. Ao invocar o nome do Senhor, Abrão estava declarando publicamente sua dependência de Deus e reafirmando sua confiança, mesmo quando as circunstâncias diziam o contrário. Ele deixava marcas de sua fé por onde passava, transformando lugares comuns em lugares de encontro com o divino. Anos se passaram, e a promessa ainda não tinha se cumprido. Deus então aparece novamente a Abrão em uma visão. É um dos momentos mais tocantes que está em Gênesis capítulo 15. Deus diz a Abrão: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Mas Abrão, no momento de honestidade e angústia, responde: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos. Ele expõe sua maior dor. A resposta de Deus é maravilhosa. Ele o leva para fora da tenda e diz: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Então ele declara: assim será a tua descendência. Naquele momento, sob um céu estrelado no meio do deserto, algo muda dentro de Abrão. O texto diz: e creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Essa frase é uma das mais importantes de toda a Bíblia. A fé de Abrão não foi baseada em ver a promessa cumprida, mas em confiar na palavra daquele que prometeu. Ele acreditou no impossível porque acreditou em Deus. E essa fé, essa confiança total, foi o que agradou a Deus. Mais tarde, para selar essa promessa, Deus muda o nome de Abrão, que o significa pai exaltado, para Abraão, que significa pai de muitas nações. Uma mudança de nome que era uma profecia
uma declaração de que o propósito de Deus iria se cumprir. Então, quais lições podemos tirar da jornada de Abraão para a nossa vida hoje? A primeira é que Deus nos chama para propósitos que são muito maiores do que nós. Ele vê em nós um potencial que muitas vezes ignoramos. Assim como chamou Abraão de um ambiente improvável, Ele pode nos chamar hoje, onde quer que estejamos, para fazer parte do seu plano grandioso. A segunda lição é sobre a natureza da fé. Fé é obedecer mesmo sem ter todas as respostas. É dar o próximo passo confiando que Deus está no controle do caminho. A fé não elimina as dúvidas ou as dificuldades, mas nos dá força para continuar caminhando apesar delas. Terceiro, aprendemos que as promessas de Deus não dependem das nossas circunstâncias. Para o homem, um casal de idosos estéril não pode ter filhos, mas para Deus nada é impossível. Se a promessa vem dele, ele mesmo se encarregará de cumpri-la, muitas vezes de maneiras que nós nunca imaginaríamos. E por último, a vida de quem confia em Deus deixa marcas. Os altares de Abraão eram testemunhos de sua fé. Da mesma forma, nossa vida, nossas atitudes e nossa confiança em Deus podem ser um testemunho para as pessoas ao nosso redor. Podemos construir altares em nosso dia a dia, menos momentos de oração, atos de bondade, palavras de esperança menos que apontam para o Deus em quem confiamos. A história de Abraão não é sobre um herói perfeito. Ele teve suas falhas, seus momentos de medo e dúvida, mas é a história de um homem comum que ousou acreditar em um Deus extraordinário e, por isso, teve sua vida completamente transformada. O chamado dele ecoa até hoje, nos lembrando que Deus continua chamando pessoas para uma jornada de fé e obediência. Vamos terminar com uma oração, inspirados por essa história. Senhor Deus, muito obrigado pela história de Abraão, que nos inspira e nos ensina tanto sobre fé e confiança. Assim como o Senhor o chamou de sua terra, chama-nos também para viver segundo a tua vontade. Dá-nos coragem para deixar para trás aquilo que nos prende ao passado ou ao conforto, e dá-nos fé para caminhar em direção ao futuro que o Senhor tem para nós, mesmo sem ver todos os detalhes do caminho. Ajuda-nos a confiar plenamente nas tuas promessas, sabendo que o Senhor é fiel para cumpri-las. Que a nossa vida seja um testemunho do teu poder e do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar com alguém que precisa ouvir e se inscrever no canal para não perder os próximos estudos. Que Deus te abençoe e até a próxima.